Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O meu nome é Leonor Silva, e aos 27 anos, já sabia o que era carregar o peso de um mundo inteiro sobre os ombros. O Algarve do meu avô não era feito dos resorts brilhantes e dos bares animados que os turistas conhecem. Era a terra severa do interior, onde o sol não beijava, queimava, e a terra era teimosa, cuspindo pedras e alecrim. Cresci a ouvir o meu pai, um homem duro como a rocha da Ponta da Piedade, dizer: Leonor, neste mundo, conta só contigo. Lágrimas não resolvem problemas, criam-nos. Quando um acidente de viação me roubou os meus pais, há 5 anos, essas palavras tornaram-se a minha armadura. Herdei a pousada da saudade, um pequeno hotel familiar à beira-mar, que outrora fora cheio de vida e agora era minha fortaleza e a minha prisão. Geria com mão de ferro. Cada toalha, cada conta, cada sorriso forçado para um hóspede era um tijolo na muralha à volta do meu coração. Era fria, eficiente e inexpugnável. Assim tinha de ser. Foi nesse cenário de rotina férrea que ele apareceu. Duarte Mendes. 55 anos, cabelo sal e pimenta, e uns olhos calmos como o mar ao entardecer. Viera de Lisboa, um ex-engenheiro que, segundo disse, trocara o betão pelas buganvílias. Precisávamos desesperadamente de um jardineiro. O anterior desistira, incapaz de lidar com a minha microgestão e a terra ingrata. O primeiro dia dele foi um teste silencioso. Eu observava-o da varanda, os braços cruzados. Ele não se apressava. Examinava cada planta, cada canteiro, com uma paciência que me irritava. As suas mãos, surpreendentemente delicadas para um homem da sua idade e estatura, tocavam nas pétalas murchas como se estivessem a acariciar uma criança. Eu usava vestidos práticos, em cores terriais, o cabelo preso num coque severo. Ele vestia uma camisa de linho desbotada, aberta no colarinho, e movia-se com uma lentidão deliberada que era um insulto ao meu ritmo acelerado. Bom dia, Dona Leonor, disse ele, com uma voz que era um baixo suave, sem a aspereza algarvia que estava habituada. Acenei com a cabeça, sem um sorriso. O canteiro das roseiras é o mais problemático. As raízes apodrecem com facilidade. Ele olhou para as roseiras, depois para mim. Talvez estejam com demasiada água. Às vezes, a ajuda em excesso é o que as mata. Elas precisam de aprender a ser fortes sozinhas. A frase ecoou dentro de mim de uma forma desconfortável. Ignorei. As semanas seguiram-se. Duarte trabalhava metodicamente. Aos poucos, a terra ressequida começou a dar lugar a pequenos rebentos verdes. Ele não tentava agradar-me. Não trazia flores para minha secretária. Mas, por vezes, encontrava no parapeito da janela da cozinha um pequeno ramo de alecrim ou um limão perfeito, colocado lá sem cerimônia. Era uma gentileza silenciosa que me deixava desconcertada. O primeiro verdadeiro teste veio com uma tempestade de outono. O céu escureceu de repente, e o vento uivava, ameaçando arrancar as portadas. Eu corria pelo pátio, a tentar amarrar os toldos, a recolher as cadeiras, o meu coração a bater descompassado contra as costelas. O caos exterior refletia o pânico que sempre sentia quando o controlo me escapava. Foi então que o vi. Duarte não corria. Caminhava com determinação tranquila, recolhendo os vasos mais frágeis, protegendo as plantas jovens com um plástico. A sua calma era um farol na minha agitação. Quando passou por mim, os seus olhos encontraram os meus. Leonor, disse ele, sem levantar a voz, mas sendo perfeitamente audível através do vento. A tempestade passa. Sempre passa. Ele estendeu a mão e ofereceu-me uma chávena de chá de limão que trouxera da cozinha. O vapor subia, quente e aromático. Fiquei parada, a olhar para a chávena, depois para ele. A minha armadura rachou, apenas uma fenda, mas suficiente para que eu sentisse o calor do chá na minha pele fria. E algo mais.
Um vislumbre de uma força que não era feita de controlo, mas de serenidade. Naquela noite, sozinha no meu quarto, já não conseguia ignorar a verdade. A sua presença calma não era uma fraqueza. Era uma força diferente, uma força que eu não conseguia compreender, mas que, pela primeira vez, não queria afastar. A tempestade lá fora tinha acalmado, mas uma outra começava a formar-se dentro de mim. O sol da manhã seguinte chegou, lavando a pousada da saudade com uma luz dourada que parecia querer apagar a memória da tempestade. O ar cheirava a terra molhada e a sal, um aroma limpo e renovado. Mas dentro de mim, a agitação da noite anterior não se acalmara. A imagem de Duarte, imperturbável sob o vento e a chuva, a chávena de chá quente na sua mão estendida, era um filme que se repetia na minha mente, interrompendo meu ritmo habitual. Desci para a sala de pequeno almoço mais cedo que o normal, esperando evitar encontros. Mas ele já lá estava, junto ao balcão, a preparar um sumo de laranja para uma hóspede idosa. A sua postura era a mesma de sempre, descontraída, mas presente. Quando me viu, um ligeiro aceno de cabeça, nada mais. Nenhum comentário sobre a tempestade, nenhum olhar de cumplicidade forçada. Apenas a sua presença silenciosa. Isso, por algum motivo, irritou-me mais do que um comentário teria feito. Era como se aquele momento de quase fraqueza da minha parte não tivesse sequer existido para ele. O dia prosseguiu. Reuniões com fornecedores, a contabilidade mensal, a lista interminável de tarefas. A minha fortaleza estava de pé, os seus alicerces talvez um pouco abalados, mas ainda sólida. Decidi focar-me no que eu controlava: números, horários, eficiência. Duarte era uma variável desconhecida, uma brisa suave que ameaçava apagar as velas do meu rigoroso mapa. À tarde, enquanto inspecionava os quartos, vi-o no jardim. Ele não estava apenas a regar ou a podar. Estava ajoelhado junto a um canteiro perto do muro sul, onde nada além de ervas daninhas e uma figueira raquítica teimavam em crescer. Curiosidade, um sentimento que eu pensava ter extinto, fez-me aproximar. "O que está a fazer aqui?" perguntei, a minha voz soando mais áspera do que eu pretendia. Ele olhou para cima, sombreando os olhos com a mão. O sol acentuava as pequenas rugas à volta dos seus olhos, vestígios de outros sorrisos, de outra vida. "Estou a preparar a terra. Este solo é pobre, mas não está morto. Só precisa da abordagem certa." "E qual é a abordagem certa?" "Vai magicamente fazer florescerem rosas onde só crescem cardos." Um sorriso quase imperceptível tocou os seus lábios. Não era de gozo, mas de paciência. "Não rosas. Algo mais resistente. Algo que pertença a este lugar. Estou a pensar plantar um medronheiro." "Um medronheiro?" repeti, incrédula. A figueira já era uma deceção. Uma árvore que dá esses frutos estranhos, que quase ninguém come. "O medronheiro é uma das árvores mais resistentes que temos", explicou ele, as suas mãos a cavarem a terra com um garfo de jardagem, movimentos firmes e experientes. "Cresce em solos onde quase nada mais próspera. As suas raízes são profundas, agarram-se à vida com uma força silenciosa. E quando dá fruto..." Ele fez uma pausa, olhando para mim. "O sabor é único. Doce, mas com um toque amargo. Complexo. Como as coisas mais valiosas da vida." As suas palavras ecoaram dentro de mim. Agarram-se à vida com uma força silenciosa. Era assim que eu me sentia. Agarrada à vida, à pousada, à memória dos meus pais, com uma força que me consumia por dentro. Mas a minha força era barulhenta, feita de listas e controlo. A dele era diferente. Não respondi. Virei costas e voltei para o interior, sentindo seu olhar nas minhas costas. O resto da semana foi uma batalha silenciosa entre a minha natureza e a sua influência subtil. Eu via-o todos os dias, a trabalhar naquele canteiro improdutivo, a trazer composto,
a proteger a pequena árvore que plantara com uma cerca de madeira. Era um projeto de paciência, um investimento a longo prazo que a minha mentalidade imediatista não compreendia. Na sexta-feira, a crise que eu tanto temia, e secretamente esperava, para justificar a minha existência de estado de alerta permanente, finalmente chegou. O sistema de rega automática, antigo e negligenciado, avariou-se, inundando a área da piscina e danificando parte do deck de madeira. Ao mesmo tempo, recebi um e-mail, uma reserva de grupo para um evento de team building, que seria uma receita vitalícia para o mês seguinte, fora cancelada. O pânico, um velho conhecido, apertou-me a garganta. Era a minha hora. A hora de provar a mim mesma, mais uma vez, que era forte o suficiente. Que não precisava de ninguém. Entrei em modo de guerra. Ignorei as dores de cabeça e a fadiga. Passei horas ao telefone a gritar com seguro, a tentar encontrar um canalizador disponível, a enviar e-mails frenéticos para tentar remarcar a reserva. Recusei a ajuda da minha equipa de limpeza, que me olhava com preocupação. Recusei um lanche que a cozinheira me trouxe. Eu era uma ilha, uma fortaleza sob cerco. No segundo dia deste inferno, exausta e com as mãos a tremer ligeiramente de cafeína e estresse, saí para o jardim para respirar um pouco de ar não viciado pelo meu desespero. E foi então que o vi. Duarte não estava a tentar consertar a rega. Não estava a dar-me conselhos não solicitados. Ele estava sentado no seu banco habitual, a afiar as lâminas de um podador, uma tarefa metódica e pacífica. Na mesa de jardim ao seu lado, havia um prato coberto com um pano de linho. Ao passar por ele, a caminho do meu próximo fogo para apagar, ele não disse uma palavra. Apenas levantou os olhos para mim e, depois, olhou para o prato. Parei. A minha primeira reação foi de raiva. Como se atrevia a ignorar o meu estado de sítio? Como se atrevia a ser tão tranquilo? Mas o cansaço era maior do que a raiva. Com um movimento brusco, puxei o pano. Sob ele, estava uma travessa com fatias de pão caseiro, queijo serrano e figos frescos, partidos ao meio, revelando seu interior rubro e doce. Uma refeição simples, mas que naquele momento me pareceu um banquete. Uma oferta de paz. Peguei num figo. A pele era suave, a polpa, um contraste de texturas. Levei-o à boca. O sabor, doce e terroso, explodiu na minha língua. Era o primeiro alimento de verdade que provava em 2 dias. Não olhei para ele. Não agradeci. Mas comi o figo até ao fim, sentindo a sua doçura percorrer o meu corpo tenso. E depois, virei-me e voltei para a batalha. Mas algo tinha mudado. O pânico já não era um senhor absoluto. Havia um pequeno espaço de calma dentro de mim. Um espaço que cheirava a figo e a terra molhada. Ele não estava a tentar resolver os meus problemas. Estava a lembrar-me, da forma mais silenciosa possível, de que eu ainda era um ser humano. E que seres humanos precisam de comer. Precisam de beleza. Precisam de raízes. A serenidade que o gesto de Duarte me trouxe foi frágil, efêmera como a teia de orvalho no jardim ao amanhecer. O cancelamento da reserva e os estragos da rega foram resolvidos com o custo da minha exaustão total. Mas algo fundamental tinha mudado. Eu já não conseguia ignorar a sua presença. Era como um fio de melodia suave num concerto de ruído caótico. E, por mais que tentasse, não conseguia abafar o seu som. A minha rotina permanecia a mesma, mas os meus sentidos estavam agora aguçados para ele. Observava, às escondidas, a paciência com que ele podava os roseirais, a forma como sussurrava para as plantas como se lhes estivesse a contar segredos. As suas mãos, calejadas mas gentis, eram um contraste gritante com a minha firmeza sempre contida. E o medronheiro, a sua aposta tola, começava a mostrar os primeiros, tímidos, rebentos verdes. Era um pequeno milagre perante os meus olhos céticos. Uma tensão diferente pairava no ar entre nós. Já não era apenas a fricção entre o meu controlo e a sua calma.
Era algo mais perigoso, mais vulnerável. Eu tinha lhe mostrado uma fenda, e ele, em vez de a explorar, simplesmente assentara uma pequena semente de gentileza no seu interior. Isso assustava-me mais do que qualquer confronto. A crise que se avizinhava não foi uma surpresa. Há anos que eu sabia que o toldo de lona sobre o pátio exterior, um dos favoritos dos hóspedes ao final da tarde, estava a ficar frágil. Os seus cabos de suporte estavam gastos pela salinidade do ar. Na minha teimosia, adiava constantemente a sua substituição. Um remendo aqui, um ajuste ali. Era uma metáfora perfeita da minha própria vida. Aparências de funcionalidade, sustentadas por fios desgastados e prestes a partir. Naquela tarde, o vento começou a ganhar força, um aviso do que estava por vir. Os hóspedes recolheram aos seus quartos. A equipa da limpeza tinha ido embora. O céu pintou-se de tons de chumbo e laranja, um pôr-do-sol dramático que anunciava tempestade. Decidi que era a hora. Iria baixar o toldo antes que o vento o arrancasse de vez. Era uma tarefa que eu sempre executará sozinha. Era a minha tarefa. O mecanismo era antigo e pesado. Um sistema de roldanas e cabos de aço que rangia com protestos metálicos a cada centímetro descido. Enquanto puxava o cabo principal, sentia a resistência habitual. A lona, inchada com as rajadas de vento, pesava como chumbo. Os músculos dos meus braços e costas queimavam com o esforço. A minha mente, no entanto, estava focada. Isto era o que eu sabia fazer: lutar, suportar, vencer pela força bruta. Até que não consegui. Ouvi um estalido seco e agudo, como o som de um osso a partir. Não foi um osso, mas o cabo de aço, desgastado até ao limite, que finalmente cedeu. A ponta do cabo, agora livre, chicoteou o ar e atingiu-me com força na perna, logo acima do joelho. Não foi um corte profundo, mas o impacto foi brutal, uma dor surda e imediata que me fez gritar e ceder ao joelho. Pior foi o que se seguiu. Sem a tensão do cabo, um dos lados do toldo desprendeu-se das suas amarras e caiu sobre mim. Uma massa pesada e ensopada de lona e estrutura de metal, prendendo-me a perna contra o chão de pedra. A dor era intensa, uma lança de fogo a subir pela minha perna. Mas pior do que a dor física era a outra. A humilhação. Absoluta, esmagadora, vergonhosa impotência. Estava ali, no chão, presa, ferida, derrotada por uma simples peça de lona. Todas as minhas fortalezas ruíam naquele momento. As palavras do meu pai ecoavam na minha mente como uma acusação: lágrimas não resolvem problemas. Mas eu já não conseguia resolver o problema. Eu era o problema. Foi então que o vi correr. Duarte. A sua calma habitual tinha se desvanecido, substituída por uma urgência focada. Os seus olhos, normalmente tão serenos, estavam wide com alarme. Ele não disse "está bem" ou "o que aconteceu". As suas ações foram rápidas e decisivas. Agarrou na estrutura de metal com uma força que eu não lhe conhecia e, com um grunhido de esforço, levantou-a o suficiente para eu conseguir libertar a perna. A liberdade foi acompanhada por uma nova onda de dor tão aguda que as lágrimas, aquelas que eu jurara nunca deixar cair, jorraram dos meus olhos contra minha vontade. Eram silenciosas, mas incontroláveis, um rio de frustração, dor e fracasso a correr pelo meu rosto. Eu desviei o olhar, envergonhada, tentando esconder o meu rosto com as mãos. Tinha falhado. Falhado redondamente. Ele não se afastou. Não me repreendeu pela minha estupidez. Em vez disso, ajoelhou-se ao meu lado no chão úmido. A sua mão, grande e quente, tocou-me suavemente no rosto, afastando as minhas mãos. O seu toque não era de pena. Era de uma compreensão profunda que me partiu o coração. Leonor, disse a sua voz, um sussurro baixo e rouco contra o uivar do vento. As minhas lágrimas continuavam a cair, molhando a sua camisa. Eu esperava um "não chores". Um "aguenta-te". As palavras que sempre me disseram.
Mas ele não as disse. Em vez disso, ele olhou-me nos olhos, e com uma doçura que me desarmou completamente, disse: até o medronheiro chora quando floresce. As suas flores são brancas, em forma de sino, e parecem lágrimas de esperança. Não há nada de errado em chorar, Leonor. As tuas lágrimas não são fraqueza. São apenas a chuva de que precisavas para começar a florir. Fiquei paralisada. As suas palavras não eram um consolo vazio. Eram uma chave. Uma chave que destrancou algo profundamente enterrado dentro de mim. A dor, a humilhação, a raiva. Tudo pareceu dissolver-se num único, profundo e convulsivo soluço. E então, pela primeira vez em mais de uma década, deixei-me chorar. A sério. Deixei que as lágrimas lavassem a poeira da minha armadura, que as lágrimas regassem a terra ressequida da minha alma. E ele não se foi embora. Ficou ali, ajoelhado no chão comigo, a sua mão uma âncora suave no meu rosto, enquanto a tempestade, lá fora e dentro de mim, finalmente se desencadeava. O mundo não acabou. O chão não se abriu para me engolir. As únicas consequências do meu colapso foram um tornozelo dolorosamente inchado, uma profunda vergonha e um silêncio que, entre Duarte e eu, já não era incômodo, mas carregado de uma nova e delicada compreensão. Os dias que se seguiram foram estranhos. A dor física impôs-me uma lentidão forçada, uma rendição aos limites do meu próprio corpo. Já não podia correr, não podia carregar coisas pesadas. A minha fortaleza estava temporariamente desativada, e eu, a sua prisioneira, tinha de aprender a viver entre os escombros. Duarte não se intrometeu. Não fez de mim uma inválida. Mas a sua presença tornou-se uma sombra protetora e discreta. De manhã, encontrava uma bengala de madeira, simples mas sólida, encostada à porta da minha sala. Era dele, soube depois. Um dia, ao passar pelo jardim, vi uma cadeira de lona colocada à sombra do medronheiro, com uma garrafa de água fresca e uma toalha limpa ao lado. Eram pequenos cuidados, oferecidos sem cerimônia, que me davam a opção de os aceitar ou não. Pela primeira vez, alguém não me estava a forçar ajuda. Estava a oferecer suporte, e a confiança de que eu saberia usá-lo. Aceitei. Sentar-me naquela cadeira, sob a frágil sombra da pequena árvore, tornou-se o meu novo ritual. Dali, observava o mundo a um ritmo diferente. Via os pássaros a beber nos bebedouros que Duarte colocará, as abelhas a zumbir em torno das flores que ele plantara. E via-o a ele, a trabalhar. Aprendi a linguagem dos seus ombros quando estava concentrado, a suave cantarola que às vezes escapava dos seus lábios, a forma como ele ocasionalmente estendia a mão e tocava numa pétala ou numa folha, como um cumprimento. Uma tarde, o silêncio entre nós já não era pesado. Era cômodo. Obrigada, disse eu, a palavra soando estranha e rouca na minha própria boca, como se a tivesse desenterrado de um baú esquecido. Pela cadeira. Pela água. Ele olhou para mim, os olhos a contraírem-se num sorriso suave. O jardim é para ser usufruído, Leonor, não só trabalhado. Respirei fundo, o aroma da terra molhada e do alecrim a encher-me os pulmões. Eu nunca fui boa a usufruir. Sempre me sentia roubar tempo, se não estivesse a produzir. Produzir o quê? Perguntou ele, inclinando-se para parar uma folha seca de um arbusto próximo. Resultados. Segurança. Controlo. E funcionou. A pergunta era simples, mas cortante como uma faca. Olhei para as minhas mãos, pousadas no colo, para o tornozelo ainda inchado, para a solidão que sempre me acompanhará, mesmo no meio da agitação da pousada. Não, admiti, num sussurro. Funcionou para manter os outros afastados. Mas não para me fazer sentir segura. Foi a primeira vez que pronunciei essa verdade em voz alta. A admissão não me queimou a língua. Em vez disso, trouxe uma estranha sensação de alívio,
como se tivesse soltado um peso que carregava há tanto tempo que já nem notava o seu fardo. Duarte não me olhou com pena. Apenas assentiu, como se eu tivesse dito que o céu era azul. A segurança não se constrói com muros, Leonor. Cresce de dentro para fora, como as raízes. É preciso regá-la. Naquela noite, algo mudou. Desci para jantar na cozinha, em vez de o fazer sozinha no meu quarto. A nossa cozinheira, a dona Ermelinda, ficou tão surpreendida que quase deixou cair uma travessa. Sentei-me à mesa grande de madeira, e Duarte, que habitualmente jantava mais tarde, juntou-se a mim. A conversa não foi profunda. Falamos do tempo, de uma família de pássaros que fizera ninho na varanda, do sabor do guisado de lentilhas da dona Ermelinda. Mas era uma conversa. Era companhia. Era normalidade. E para mim, era revolucionário. Nos dias que se seguiram, as paredes continuaram a cair. Comecei a fazer pequenas perguntas. Sobre as plantas. Sobre Lisboa. Sobre a sua decisão de deixar uma carreira para trás. As suas respostas eram sempre ponderadas, sem pressa. Ele falava da cidade com uma nostalgia suave, mas da sua nova vida com uma certeza tranquila. Às vezes, a vida pede-nos para sermos uma árvore diferente daquela que pensamos ser, disse ele uma vez, enquanto regava o medronheiro. Não é uma demissão. É uma evolução. Cada palavra, cada gesto calmo, era um fio que tecia uma nova percepção da realidade à minha volta. Aprendi que pedir a Duarte para me ajudar a carregar uma caixa de livros não me diminuía. Pelo contrário, a gratidão que sentia quando ele o fazia com um sorriso fácil era uma emoção quente e expansiva, muito diferente do frio e contraído sentimento de autossuficiência. O meu tornozelo sarou. A bengala foi posta de lado. Mas a mulher que se levantou daquela cadeira de jardim já não era a mesma que para ela se tinha sentado. A armadura não tinha sido recolocada. Em seu lugar, havia uma pele nova, mais sensível, mais vulnerável, mas incrivelmente mais viva. Uma noite, perto do final da minha convalescença, estávamos os dois na varanda a olhar para as estrelas, o céu noturno do Algarve sendo um manto deslumbrante de luzes cintilantes. O ar estava quente e cheirava a jasmim. Sinto-me, comecei, procurando as palavras. Sinto-me como se tivesse passado a vida toda a aprender a respiração. E só agora me tenha lembrado de como se expira. Duarte virou-se para mim. O luar iluminava o contorno do seu rosto, suavizando-lhe as feições. Os seus olhos refletiam as estrelas. A expiração é tão importante como a inspiração, Leonor, disse ele, a sua voz um baixo suave na escuridão. É o que nos liberta. E naquele momento, olhando para ele, senti uma verdade ainda mais profunda germinar dentro de mim. A libertação de que ele falava não era só sobre o controlo ou a dor. Era sobre algo mais. Algo que eu começava a desejar, mas que ainda não ousava nomear. O jardim, outrora um símbolo do meu descuido, era agora o cenário da minha renascença. E eu, Leonor Silva, a mulher de coração de pedra, estava finalmente, timidamente, a florescer. O verão chegou ao Algarve com todo o seu esplendor, pintando a pousada da saudade com cores vivas e enchendo o ar com o zumbido das cigarras e o aroma salgado do mar. Mas a maior transformação não estava na paisagem. Estava dentro de mim. A Leonor de antes, a gestora de ferros, tinha dado lugar a uma mulher que saboreava o café da manhã na varanda, que ria com as histórias da dona Ermelinda e que, por vezes, se surpreendia a cantarolar no escritório. O medronheiro de Duarte, outrora um conjunto de galhos frágeis, estava agora robusto, suas folhas verdes e brilhantes dançando ao vento. Era o meu espelho verde. Nós também florescíamos. O que começara como uma trégua tensa, depois uma compreensão vulnerável, transformará-se numa cumplicidade profunda. Os nossos silêncios eram conversas, os nossos olhares, poemas inteiros. Uma noite,
Ele apareceu à porta do meu escritório com uma manta e uma garrafa de vinho do Porto. Há uma chuva de estrelas esta noite, disse ele, simplesmente. O céu vai estar limpo. Não devíamos perdê-la. Seguiu até o telhado plano da pousada, um lugar que eu ignorava há anos. Ele estendeu a manta e serviu o vinho. Deitamo-nos de costas, olhando para o firmamento. E então, começou o espetáculo. Riscos de luz prateada riscavam o céu negro, efêmeros e deslumbrantes. É lindo, sussurrei, com o coração apertado de comoção. E passageiro, respondeu ele, a sua voz próxima no escuro. Como todas as coisas preciosas. A beleza está na sua fugacidade. Ensina-nos a valorizar o momento. Virei a cabeça para olhar para ele. O seu perfil estava iluminado pela luz tênue das estrelas. E eu soube. Sabe-se com uma certeza que nasce das entranhas, não da razão. Eu amava-o. Amava sua calma, a sua paciência, a forma como ele via o mundo não como algo a ser dominado, mas a ser vivido. Amava os seus olhos sábios e as mãos que sabiam cultivar a vida. O medo que deveria sentir era inexistente. No seu lugar, havia uma paz tremenda, uma aceitação total. Duarte, chamei. Ele virou-se para mim, os seus olhos encontrando os meus no crepúsculo. E ele viu. Viu tudo o que eu sentia, a verdade nua e crua que eu não precisava de pronunciar. Ele não disse uma palavra. Lentamente, como se movesse sob água, levantou a mão e tocou o meu rosto. O seu polegar acariciou a minha maçã do rosto, um toque tão leve e reverente que me fez fechar os olhos. Era o oposto de tudo o que eu conhecera. Não era uma tomada, era uma oferta. Não era uma exigência, era uma pergunta. E a minha resposta foi inclinar-me para frente e tocar os seus lábios com os meus. Não foi um beijo de paixão desenfreada, mas de uma doçura avassaladora. Era o sabor do vinho do Porto, do céu estrelado, da terra molhada depois da chuva, de todas as palavras não ditas que finalmente tinham encontrado uma forma de existir. Quando nos separamos, as estrelas ainda caíam no céu, mas o universo inteiro parecia ter parado. Leonor, sussurrou ele, a sua testa encostada à minha. A sua respiração era irregular. A minha Leonor de coração de pedra, que afinal sempre foi um jardim à espera das estações certas. Sorri através das lágrimas que, agora, já não me envergonhavam. Foram precisas as tuas mãos para me mostrarem. Os dias que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. A pousada não era mais uma fortaleza, mas um lar. O amor não era uma distração, era o centro. Duarte e eu éramos um só, duas árvores que, tendo crescido separadas, descobriram que as suas raízes se entrelaçavam profundamente, fortalecendo-se mutuamente. Até o meu pai, nos meus sonhos, já não me olhava com desaprovação, mas com um silêncio pensativo. O clímax da nossa felicidade chegou numa tarde de domingo. Estávamos no jardim, sentados no nosso banco debaixo do medronheiro, agora frondoso. O sol punha-se, banhando tudo numa luz dourada. A vida era perfeita. Tão perfeita. Foi então que um carro desconhecido, um sedã preto e impessoal, entrou no caminho de gravilha da pousada e parou à frente. A porta abriu-se e uma mulher saiu. Era elegante, da sua idade, com um vestido de linho claro e um ar de serena autoridade. Os seus olhos, da mesma cor que os de Duarte, encontraram os nossos. E um sorriso triste, quase apologético, cruzou os seus lábios. Duarte ficou imóvel ao meu lado. A sua mão, que estava entrelaçada com a minha, apertou-se de repente, não com carinho, mas com um choque gelado. Senti o seu corpo ficar rígido. Duarte? Perguntei, uma pontada de gelo a perfurar o meu coração estúpido e feliz. Ele não me olhou. Os seus olhos estavam fixos na mulher, e a expressão no seu rosto era uma que eu nunca lhe vira. Um turbilhão de choque, dor e uma culpa antiga. Leonor, disse ele,
A sua voz um estilhaço rouco, quase irreconhecível. Esta é a minha esposa, Sofia. O mundo não desabou. Ele simplesmente parou. O ar recusou-se a entrar nos meus pulmões. O som dos pássaros, do mar, do meu próprio sangue a bater nas têmporas, tudo se desvaneceu num ruído branco e ensurdecedor. Olhei para nossas mãos entrelaçadas, que agora me pareciam uma mentira. Olhei para o medronheiro, o símbolo do nosso amor, que de repente se transformou num monumento à minha ingenuidade. A mulher, Sofia, aproximou-se, e o seu olhar, cheio de uma pena que me cortou mais profundamente do que qualquer ódio, pousou em mim. Lamento imenso interromper, disse ela, a sua voz suave como um golpe de misericórdia. Mas o Duarte e eu temos alguns assuntos por resolver. Assuntos de que ele, aparentemente, se esqueceu de te falar. E naquele momento, sob o céu dourado do Algarve, o meu coração, que tão cuidadosamente aprenderá a florir, partiu-se não num grito, mas num silêncio de gelo. O jardim do meu renascimento tinha sido invadido por um inverno inesperado, e a única pergunta que ecoava na vastidão vazia dentro de mim era: quem era, realmente, o homem que eu amava? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.